Caso aberto! Muito bem, senhoras e senhores, meninos e medidas. É menino ou medida? É medida. É menino. É medida. É menino ou medida? É medida. É menino, medida. Então, depois de tanto tempo longe de vocês, nós resolvemos finalmente voltar à tona, né? Depois daqueles podcasts que nós fazíamos, que a gente adorava fazer, mas o tempo começou a apertar e a gente resolveu fazer um formato novo. Super original. Muito original, né? Ninguém faz isso. Ninguém senta na frente de uma câmera pra falar a respeito de filme, quadrinhos, né? Ninguém faz isso. Né? Não faz. Pois bem, a gente resolveu fazer essa coisa bem praça, né? Com o nosso banquinho de Cana da Índia. bambu, né? Pra quem não sabe. E a gente resolveu fazer essa coisinha mais minuciosa, mais pertinho de todo mundo e dar nossa opinião a respeito de um monte de coisa que é legal pra caralho. Pra começar o nosso papo, né? A gente vai falar um pouquinho de que, Marcos? Vamos falar do que rolou, tudo bem que já tem um tempo já, mas vamos falar o que aconteceu nesse mês de julho passado, que foi a Comic Con. Vamos falar de alguns pontos interessantes que, pelo menos para mim e para nós, são os mais importantes. O que balançou muito a Comic Con esse ano, já que a Marvel Studios não apareceu esse ano na Comic Con, então a Warner DC Comics tomou conta, né, das expectativas em relação a lançamentos. Então, dos dois lançamentos, o primeiro que vamos falar, que no caso é o Batman vs Superman. Batman vs Superman? Né, que em 2013 saiu um teaserzinho, né, de uma cenazinha que seria um possível embate entre o Superman e o Batman. Né? Também na Comic Con. Na Comic Con. Um pouco no início do ano saiu o teaser, né? Acho que não lembro qual foi um mês, foi abril ou maio, saiu um teaser com algumas ceninhas, mas na Comic Con saiu um trailer de quase 3 minutos. Mostrando, legal pra caralho. Né? Mostrando pelo menos boa parte do conteúdo, visual, tudo que a galera estava esperando, né, em relação ao filme, né? Que seria uma cena a mais com o Ben Affleck, né, dele falando, um vislumbre maior do visual do Batman, que tá espetacular, a roupa dele, nossa. Na opinião de muitos, o Ben Affleck, ele tá aparentemente sendo o melhor Batman, o melhor visual de Batman do cinema até o momento. Pois é, agora tá isso, né? Agora todo mundo tá dizendo que o Ben Affleck é o melhor Batman do momento, né? Agora tá nisso. No começo era aquela coisa tipo Heath Ledger, quando foi fazer o Coringa, né? Todo mundo criticando, então o Downey Jr. quando virou Homem de Ferro, o maconheiro, Homem de Ferro, não sei o quê. Agora, né, o Ben Affleck aí que tá, né, falando sobre a carne seca, mas, pô, não tem como negar. O cara é um baita ator. Ele é um cara que tem um rosto viril, um rosto mais clássico, então, pô... Queixinho de bunda quadradão, hein? Se encaixou perfeitamente no visual do Batman, o cara tá gigante. O cara tá gigante, né? Esse é o primeiro Batman que agora não é mais armadura, né? Assim, é aqueles uniformes de espuma, né? O porte físico do cara também tá gigantesco, né? O cara tá com os ombros lá. O cara tem que estar forte pra poder usar roupa principal, porque... Ele tá fora do normal. Ele tá maior que o Superman, diga-se passagem. Que, por sinal, tá meio sumido, né? No trailer eles deram muita ênfase, né, ao Batman, né, que é natural, né, é verdade. Então já sabe o visual do Superman, do primeiro filme para o segundo não mudou muita coisa, né, são mais entradas, né. Legal que agora a gente pode saber que todo mundo pode ser herói, né, não precisa ter cabelo para isso, né, de forma que ele provou isso, agora o Henry Cavill tá aí para provar. Mas, assim, um trailer espetacular, né, todo mundo pôde ver o melhor visual do Batman, do Superman, pôde também ter visto, pôde ver a Mulher Maravilha, né, a Gal Gadot, fazendo o papel da Diana Prince. Eu não achei tão maravilha assim, mas tá servindo pros 3 minutos que ela vai aparecer, né? Mas tá demais, pô. Vai aparecer ela bastante. Tá demais, bem magra, né? Bulimia. Esse é detalhe, mas o visual ficou espetacular, as cenas que ela apareceu de luta, vai rolar briga, pelo trailer, vai rolar briga dela com o Superman também, e a briga vai ser caótica. O filme promete, aparece também muitas cenas com o Lex Luthor, né, que tá com cabelinho louro. Tá aí no Facebook ainda, né? Eu só tô bem preocupado em relação a como é que vai ser essa característica do Lex, porque eu não gosto daquela coisa do Lex meio psicopata, eu gosto daquele Lex mais do tipo do Smallville, que é um cara mais estrategista, um cara mais cínico. Eu acho legal isso aí, eu não quero essa coisa meio Gene Hackman ou Kevin Spacey. É um cara meio louco que não tem motivação. Eu gosto do Lex Luthor no estilo ainda do nosso grande primeiro Superman. Não. O Gene Hackman.
Não, ele era bom, tinha aquela coisa de cafajeste nele, né? Eu gosto disso no Lex Luthor. Mas tem que ter aquela coisa do cara que é inteligente, né? O cara que sabe se aproveitar da situação, criar estratégias e tal, poder enganar todo mundo se fazendo de cara bonzinho pra no final ser também do sacana, né? Isso é uma coisa que o Lex Luthor do Smallville tinha, né? Ele preparava todo um terreno pra depois, né, se revelar quem ele era, na verdade. É o que eu espero, mas enfim, as cenas do Lex são cenas pouquinhas, né? Então não dá pra deduzir muita coisa. Mas, pelo menos da minha parte, é a nossa preocupação. Mas de resto, tem tudo para ser um filme espetacular, porque fora o trio, né, ainda tem o Aquaman, que vai aparecer no filme, mas não se sabe em qual situação. Né? Fazendo as orações aí pra ele aparecer. Vai aparecer, porque bateu foto visual e tal, gravou, só ninguém sabe qual a situação. E também o Cyborg. É o Caldrogo do Mar. E também tem o Cyborg também, o Vidor Stone, né, que ele vai ser o jogador de futebol americano, como é no quadrinho, só não sabe se ele vai jogar pelo time do Metrópolis ou pelo time do Gotham City, né, porque foi a primeira cena gravada do filme foi o futebol americano. Mas rola a expectativa também pela aparição dele como Cyborg no filme, até porque depois do Superman vs Batman, né, vai ser o Liga da Justiça, o próximo encontro desses heróis. Lembrando também que junto com o Batman vs Superman veio o quê? Também passou o trailer também do esperadíssimo Esquadrão Suicida. Que tá lindíssimo, o trailer tá maravilhoso. É um filme com muitas estrelas no filme, né? Muita estrela. O Will Smith. Fica ofusca. Tem o Will Smith no papel do pistoleiro. Tio Phil, né? Tio Phil. Tem o Jay Baruchel, que vai ser o Capitão Boomerang, que teve no filme do Estador do Futuro, agora o novo. Tem a Cara Delevingne do filme Cidade de Papel, que ela tá no papel da Encanto. Tem uma penca de gente aí. Tem um carinha do Robocop, que ele vai fazer o Rick Flag. Tem o filho do Clint Eastwood, que eu não sei o nome dele, é Eastwood Jr., que no filme ninguém sabe qual vai ser o papel dele na realidade, né? Mas rola um boato que ele vai ser o Slade Wilson, agora não sabe se ele vai ser, no filme ele vai se tornar o Exterminador. Tem o Jared Leto, né, no papel do Coringa, que no trailer tá espetacular. Que todo mundo também tá criticando, né? É chato pra cacete. Tá fazendo baixo assinado, já fizeram pra tirar o Ben Affleck como Batman, mas não dá. Pra tirar o Leto como... Vai todo mundo porque o filho tá adorado. Porque só seu baixo assinado não vai servir de nada. Não, para com isso, vai bater punheta, cara. O cara tá espetacular, pô. O cara tá psicopata, sem contar que tem a Arlequina, né, da Margot Robbie, e tá uma coisa de louco. Quando ela lambeu aquela grade lá da cela, aquela grade ficou dura, com certeza. Ela já valeu a pena no filme todo. Agora fiquei nervoso, aquele trailer dela lá fazendo negócio lá. Tem um Killer Croc lá, que tá com visual espetacular, não é nada de computação gráfica, é um cara maquiado mesmo, como um crocodilo, metade crocodilo, metade homem. Sei lá, tem uma pequena coisa lá. Ainda não se sabe qual vai ser a história do filme ainda, né? Todo mundo sabe que o Esquadrão Suicida é uma equipe de vilões que se presta a fazer missões suicidas, né, em troca de redução de suas penas. Né? Uma coisa interessante no filme é que vai ter a participação do Batman novamente também, do Ben Affleck, né, no filme, porque uma coisa interessante no filme é que, né, pra quem já sabe e tal, os membros do Esquadrão Suicida praticamente todos são inimigos do Batman. É praticamente um delegado. Então o que liga ali o filme, o Batman, porque o Batman botou toda aquela galera na cadeia. Até a cena que apareceu ele em cima de um carro esporte, prendendo o Coringa e a Arlequina. O Ben Affleck também gravou algumas ceninhas por fora. Então, quer dizer, é outro filme que também, pro próximo ano, né, junto com o Batman e o Superman, que promete também ser um espetáculo, né? E lembrando que no trailer do Batman vs Superman apareceu a roupa do Robin pichada pelo Coringa, né? Com a frase, né? A piada é você. Né? Se fazendo até ligação, porque a música de fundo do trailer do Esquadrão Suicida é aquela Start the Joke, né? Isso, que é dos Bee Gees, né? Enfim, fazendo essa alusão à piada e tal. Então, quer dizer, o filme tem essa ligação, né? Que é uma coisa que a Warner está prometendo, que é um universo interligado. Em resumo, o filme vai ser, ó... GG, joinha. Mas o que também vai ser muito legal, vai ser... o documentário, né, cara? Vamos voltando a pegar o gancho do Superman. Né? Algumas pessoas devem lembrar que nos anos 90, depois do fracasso dos dois últimos Batmans, né, do Val Kilmer e do George Clooney, a Warner tentou ressuscitar o Superman. Na pele de quem? Na pele do ícone, né? Do maior. Ele que é a nossa inspiração para continuar sem cabelo. E vivos, né? Assim, vivos, né? Vivendo de maneira intensa. Nós somos do clube, eu tô tapando aqui, mas muito orgulho, né? Que é ele, né? Nicolas Cage. Grande Cage. Sobrinho de Francis Coppola.
Ele que, como você mesmo dizia, né, todo filme um cabelo, agora não tem mais isso. Não, agora não, já tem o cabelo fixo dele, né? Porque quem fez o implante já tem o cabelo fixo. O homem que está trabalhando por comida, mas nunca deixa baixar a seu garbo e elegância. O que vai rolar nesse documentário? Pois é, nos anos 90 a Warner que quis trazer à tona novamente o Superman, uma nova franquia e tal. Chamou o Tim Burton para poder dirigir o filme e contratou o Kevin Smith, né, do roteirista, ator e diretor de filmes como Barrados no Shopping, Procura-se M, Menina dos Olhos e tal. Ator, foi ele que ajudou a alavancar a carreira do Ben Affleck nos anos 90. Enfim, ele também é um baita nerd e tal, e teve a chance da vida dele que era poder escrever um roteiro do Superman. Então ele foi chamado lá pela Warner, deu os pitacos dele em relação ao filme e conversou lá com o produtor, John Peters, que é um pirado, e o cara deu a ele as ideias que ele queria pro filme, né? Só pra você ter noção de quão bizarro era o projeto, né? O John Peters, ele queria que o Superman fosse interpretado pelo Sean Penn. Ia ser, ó... Né? Ele ia morrer. Diz passagem que o John Peters não sabia nem quem era o Superman, né? Quando o Kevin Smith fez o roteiro e citou o nome Kal-El, o John Peters perguntou quem era Kal-El. Que é um muçulmano. É um muçulmano qualquer. Nasceu em 87 lá na Arábia. Enfim, aí ele queria que o Superman tivesse um olhar de psicopata, o Superman que não voasse, que desse só super saltos, o Superman que tivesse um super carro, que lutasse contra ursos polares lá na Antártida. Quer dizer, uma coisa bizarra, uma coisa muito bizarra. E no final de tudo acabaram botando o Nicolas Cage no papel, nada contra, mas Nicolas Cage não encaixa no papel. Ainda bem que ele não chamou o Johnny Depp, o queridinho dele, né? Porque Tim Burton e Johnny Depp. Mas Johnny Depp, segundo boatos da época, Johnny Depp possivelmente seria o Lex Luthor do filme. Porra. E sem contar que boa parte do elenco estava fechado já, né? Possivelmente a Lois ia ser interpretada pela Sandra Bullock, o Jimmy Olsen pelo Chris Rock, né? Imagina aí, né? Baixaria, né? Foi baixaria nisso. O Chris Rock fosse o Jimmy Olsen bater uma foto com o Perry Washington aprovasse, ele não aprovou a foto por quê? Porque eu sou negro? Né? É o alto preconceito. É alto preconceito. Bom, tal, pra época, né, e tal, mas tipo, muito bizarro, né? Mas o filme chegou à pré-produção, o Nicolas Cage chegou a usar a vestimenta, por sinal, no filme ele usava, acho que 4 ou 5 roupas diferentes, fora a roupa clássica, ia usar um uniforme totalmente negro, um uniforme negro com uma capa vermelha, ia usar um uniforme totalmente de energia, ia ter cabelo comprido, cabelo curto, ia morrer, ia voltar, enfim. Esse filme acabou sendo cancelado, mas virou uma coisa cult, né? Com aquela curiosidade de como é que seria. E depois, com o decorrer dos anos, o Tim Burton foi botando na internet fotos da pré-produção, storyboards e tal, e despertou o interesse do diretor John Sheet, que vai estar fazendo, que fez, né, já conseguiu juntar uma grana, né, através de doações de fãs na internet para poder fazer um documentário. Então ele conseguiu reunir praticamente todo mundo que se envolveu no filme, menos Nicolas Cage. Nicolas Cage não participou do documentário. O projeto chamado The Death of Superman Lives, What Happened, né, que já foi lançado nos Estados Unidos, DVD, Blu-ray, vinil, fita cassete, né? Eu vou esperar cair no torrent para poder baixar e assistir, né? Poder ver mas tem muito vídeo no YouTube, né? Das gravações, dos bastidores dessa produção. Né? Um filme que era para ser lançado em 98, né? Mas graças a Deus não deu certo, porque se esse filme saísse, pode ter certeza, como já disseram em outros sites, se esse filme tivesse saído na época, podia considerar a franquia de super-heróis afundada. Ia acabar, porque o negócio já estava ruim. Fosse sair um Superman daquele ali, o negócio ia babar total. E Justice League Immortal. Justice League Immortal, né? Também outro capítulo interessante da vida da Warner também, que é um filme que era para ser lançado no mês de 2006, 2008. É um filme que já tinha elenco definido, todo fechado já. Que era, por exemplo, o DJ Coltrane, né, do G.I. Joe, que ele ia ser o Superman. DJ Marlboro. Tinha a Megan Cole, ia ser a Mulher Maravilha. Aquele que fez os gêmeos lá do filme lá do Facebook, o Cabelo Solitário, ele ia ser o Batman. Tinha toda a formação clássica da Liga, tava lá o Flash, Aquaman, o Superman, o Ajax, Mulher Maravilha, toda aquela galera. Ia ter o... não lembro mais quem é, mas o diretor ia ser o George Miller, né, que é o diretor dos 4 filmes do Mad Max, do Pinguim que Dança, sabe como chama? Rap Fit, né? E outros clássicos aí do cinema. Mas o filme, infelizmente,
foi vítima de uma série de problemas que rolou naquela época, né? Que foi... o principal motivo foi a greve dos roteiristas, né? Em 2008 rolou a greve dos roteiristas que atrasou uma penca de produção, séries foram canceladas. Acabou sendo colocado na gaveta, então não foi lançado. E um dos diretores também dessa onda de documentário, Ryan Unicombe. Isso, ele também tá juntando uma grana, porque a moda agora é a galera ajuda da grana para fazer documentário de coisa perdida. Né? Então ele vai estar fazendo aí um documentário também falando desse projeto, Justice League Mortal, né? Que também já que não deu certo, transforma em documentário. Né? E na internet tem algumas fotos de storyboards, do visual do Ajax, né? Deva sair futuramente também fotos dos visuais que os atores chegaram a usar, os uniformes, né? Para as futuras gravações, enfim. E já tem 3 posters, né, que já foram feitos para poder divulgar o documentário que nem começou a ser feito ainda, né? Mas a outra coisa vai estar vindo aí também para poder atiçar a curiosidade da galera, né? Desse outro projeto também da Warner, que seria o primeiro projeto que iria reunir todos os heróis, né, num filme só. Acabou não dando certo, né? Pelo roteiro, esse é um filme bem interessante, né? Porque eles iam colocar coisas em relação àquela série dos quadrinhos Torre de Babel, né? Onde o Batman criava um programa que podia... Que tinha Jamanta? Jamanta, isso. Daqui a pouco vai ser também o do Quarteto Fantástico 94. Que já também anunciaram também, vai ter documentário do filme. Inclusive saiu agora no cinema e o pessoal tá dizendo que tá, uma bosta. Mas ninguém se importa. Deixar pra lá, não vale nem a pena. Depois a gente fez no torrent. Depois a gente fala. Você baixar. Tinha VI ainda. RMVB. Mas deixa eu falar a respeito de uma coisinha legal que a gente foi ver no cinema. A gente foi ver Homem-Formiga, finalmente, Marvel, né? Com alguma coisa, né? Já tava... A DC tava tomando conta do mundo já. Né? E foi pra mim, pelo menos, você também viu, né? Pra mim foi uma surpresa agradável, né? Não teve tanta ação quanto muita gente esperava, mas foi engraçado. O filme, a intenção do filme é uma fuleiro, fanfarra. Putaria, comédia e tal. Mas o filme teve seus méritos, muito bom, vale a pena assistir, porque é mais uma jogada da Marvel, né? De pegar mais um personagem que não é popular na grande massa e tentar transformar ele num hit aí, né? Então ele tá na mesma pista como, por exemplo, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro também, quando saiu, era pouco conhecido na grande massa, o Homem de Ferro. E hoje em dia, deu, né? Modão? Pois é, e agora teve tempo atrás teve o Guardiões da Galáxia também, que não era uma equipe nada popular e fez um baita sucesso. E o humor foi o humor também foi o ponto forte do filme. Exatamente. E agora, o Homem-Formiga, né? O Homem-Formiga, putz, apesar de ele ser impopular, mas no quadrinho, pra quem é fã, o Homem-Formiga, o Hank Pym, ele é um dos membros fundadores dos Vingadores. E quem foi o Hank Pym no filme? Foi o Michael Douglas. Michael Douglas. O Homem da Linguinha. Foi bom demais ver o cara lá, né? O homem que ganhou câncer de garganta de tanto fazer, né? Sexo oral. Passar na língua no selo. Né? Mas o Hank Pym foi o que criou originalmente nos quadrinhos o Ultron, que no cinema foi, né? O Jardim pariu. Uma coisa. Mas no filme, só que no filme, né, o Hank Pym, no caso, ele é um herói aposentado, né? E quem assume o manto do Homem-Formiga é o Scott Lang, que nos quadrinhos é o segundo Homem-Formiga da sequência. E no filme não tem a Janet, né, a Vespa, mas tem a filha, né, a Hope. Esse aqui, né, que também está muito bem no filme. E o Paul Rudd também fazendo o Scott Lang também está muito bem no filme, mas para mim o que se destaca mais é o Michael Douglas no papel de Hank Pym. Quem se destaca mais no filme é o mexicano, amigo dele, cara. Luiz, né? Exatamente, o Luiz, né? Um abraço para ele. Um abraço, Luiz. E adorei o nome da empresa do Hank Pym, cara. Pintec. Lembrou Pinta, né? A Pintec é a empresa mor, cara. Tem que investir mais nessa empresa, bicho. A Pintec. Cara, e o encontro dele com o Falcão, bicho. Aquilo foi um ponto forte. Foi tudo engraçado. A briga foi muito boa, diga-se passar que a briga foi muito boa. Com certeza. Muito boa. E a produção do filme tá excelente, né? Eu não tenho o que reclamar. A briga foi papo a passo em termos de nível, a briga do Homer Simpson com o gordinho lá do Family Guy. Né, do mesmo nível. Aquela briga lá. Né? Ah, sim, no Family Guy, sim. Foi o mesmo nível a briga. Filter Griffin e Homer Simpson. A briga do Formiga com o Falcão do mesmo nível, cara, assim. Né, de garra e tal. E foi um filme bacana. Gostei muito do vilão lá, o cara lá, o carequinha lá, um dos nossos irmãos, né? O carequinha que faz o Jaqueta Amarela. Não é um visual meio bizarro, Jaqueta Amarela, mas parece uma abelha, na verdade. Né? A briga final,
os detalhes minimalistas, Apesar de quando davam aqueles abriam assim a cena e você via que era só os brinquedos voando, ficava meio bizarro. Mas quando era mostrado assim a fundo, assim, a briga ali mesmo e tal, tava do caralho o filme. Recomendo, ainda sem contar que não dá pra negar que o ponto forte do filme são as 2 cenas pós-créditos. Se for spoiler, foda-se você. Na verdade já passou da hora de você assistir esse filme, então aguenta aí. Pois é, aquela cena, o primeiro podcast que aparece a Hope, tendo o primeiro vislumbre do uniforme que o Hank Pym fez pra ela da Vespa, tá espetacular, porra, o design tá perfeito. Essa é a primeira cena pós-crédito, né? E a expectativa, agora não se sabe se ela vai aparecer logo agora em Capitão América Guerra Civil, que é muito pouco provável, deve aparecer em Vingadores 3. E a cena, o pós-crédito final, que é a cena que já liga o filme que a gente tá, que é uma das expectativas do próximo ano, que é o Capitão América 3, Guerra Civil. Então aparece lá o Soldado Invernal, Buck, né, algemado. E quem vai aparecer também? Quem aparece também? A pessoa que todo mundo gosta, quem é? Nicolas Cage? Também, mas não, ele vai não. Tommy Oliver? Também não. Quem é que vai aparecer? Quem vai aparecer? O Aranha. Todo mundo ama o Aranha, cara. Todo mundo ama o Aranha. Mas o primeiro fato interessante desse pós-crédito, porque já tem as menções em relação à Guerra Civil. Porque quando eles conseguem prender o Soldado Invernal, aparece o Falcão e o Capitão América, né? O Falcão ele fala, né? O Capitão América fala logo, não vamos falar isso pro Tony. Então, aí mas precisamos conhecer alguém que saque de tecnologia. E o Falcão ele fala, né? Eu conheço alguém. Esse alguém quem é? Quem é? É o Formiga. Formiga. Né? Porque no final do filme, outro spoiler, foda-se você, né? O Luiz, o mexicano maroto, ele recebe o recado, aquele recado dele, né? Que passa de um... Ele é um pouco detalhista, né? Aí passa de... igual DST, vai passando de um pra um, assim, né? E chega até ele que o Falcão está convocando, né? O Formiga para uma missão. Já deixa claro que o Homem-Formiga escolheu o lado do Capitão América na Guerra Civil, né? Exatamente. Pro trailer. E no Guerra Civil, né? Vai ter a chegada dele, né? O nosso querido, que esperamos enfim que ele receba uma posição de destaque mesmo, né? Que é o trepador de muros, né? É, o homem que trepa. O cara da rede. Ele mesmo. Não é o galego. Não. O querido Homem-Aranha, que vai ser interpretado pelo ator Tom Holland. Por sinal, o universo do Homem-Aranha já teve 2 citações em filmes da Marvel, né? No filme Vingadores 2, o Tony Stark ele fala que vai fazer uma visita na Torre Oscorp, né? Para poder ver uma coisa em relação à tecnologia. E no filme do Homem-Formiga é falado, né, sobre um cara que se pendura, né, por entre os prédios. Obviamente. O Homem-Aranha também tem outra cena, claro. Outra cena também que liga todo o universo, é aquele podcast dos Vingadores que é no YouTube, né? Eu esperei séculos, tudo que tinha de letra passou, o nome até do cara que varria o cenário e cadê o Homem-Aranha? Não tinha, cara. No final era tudo safadeza, né? Era safadeza. Mas vai tá aparecendo aí, né? Rolou inicialmente os boatos que a participação do Peter, né, do Tom Holland ia ser uma cena pequena, porém foram gravadas cenas de ação com o dublê usando o uniforme do Homem-Aranha, que vai ser um uniformezinho mais rústico, né? Eu só vou mostrar o uniforme dele final meio quando for o filme solo do cara. É numa cena de ação que promete ser uma das cenas de ação que vai ser o ponto alto do filme do Capitão América. Então, eu acho que vai ser um filme que... Vamos torcer para que realmente a Marvel venha com algo que venha surpreender a gente, porque tem muita coisa da DC que tá fudendo tudo, né, pra eles. Esse próximo ano é juntar dinheiro. Porque, olha, próximo ano é Deadpool, X-Men, o que mais? Baixo Superman, Esquadrão Suicida, resumindo, Capitão América, junte o seu 13º só pra ir pro cinema. Star Wars também, né? O filme do Snoopy. Que é um dos principais, né, cara? Claro. Então, quer dizer, vai ser um ano... Nossa, 2016 vai ser um ano de total pobreza, cara. Se o Brasil sentar em crise, o próximo ano vai estar mais. Agora, quem acompanhava a gente nos podcasts sabia que a gente sempre homenageava uma pessoa. Não homenageava, mas homenageava, né? Exaltava. Uma pessoa em destaque, né? E essa pessoa está no nosso coração. Já falamos dele no início, né? O fodão da semana. Quem é o fodão da semana, Marcos? Ele. Benjamin. Ben Affleck. Ben Affleck. O homem da lata de queijo, né? Ele sim é a prova viva de que sabe dar a volta por cima. O cara... Ele comeu Jennifer Lopez, já começa por aí. Pronto, já zerou a vida aí. O cara
teve um período ruim, todo mundo sabe, ele já foi herói, mais de uma vez, né? Ele já foi o quê? Ele já foi Demolidor. Ele já foi Superman num filme biográfico, né? Contando a história do George Reeves, que é o Superman dos anos 50, e agora o Batman. E sem contar que o Ben Affleck tem uma carreira extensa, né? Ele trabalha na televisão cinema desde moleque já. Então é um cara que tem muita experiência. E sem contar que fala desse ator, ele é roteirista e diretor. E tem um Oscar. Não, 2 Oscars. 2 Oscars na estante Ele em ganhou casa, nos né? anos 90 pelo Gênio Indomável, né? O melhor roteiro junto com o Matt Damon, né? Que é o melhor amigo dele. E em 2013 com o filme Argo, como o melhor filme, né? Ele foi diretor e roteirista e diga-se passagem que ele, na premiação ele foi desprezado, né, na lista de melhor diretor. Porém, o filme do Argo ganhou como melhor filme e chupem, ele ganhou a porra do Oscar. Ou seja, pra quem criticava ele devido ao filme do Demolidor, você pode, cara, porque o cara tem 2 Oscars, entendeu? E todo mundo tava criticando quando chamaram ele pra ser o Batman. Diga-se passagem que ele aceitou esse filme porque ele é foda, porque ele nem precisava estar esse filme não, porque enfim, não. ele é um cara que tem grana saindo pela orelha. Ele tá no auge. No auge, pô. O cara é contratado exclusivo da Warner. E ele já, quarentão, né? Tem 42 anos. 42 anos. Segundo uma matéria que eu li em tal site, que eu não lembro, ele informou que não aceitou de início. Só que o próprio diretor Zack Snyder entrou em contato com ele e falou que ele realmente precisava de uma pessoa experiente e com a idade exata que ele tem, porque essa era a característica principal do Batman no filme. Um cara aposentado, mas com todo o vigor e juventude e queixo grande. O cara vai ser o melhor Batman. Então tô certo. vai bater Christian Bale fácil. Até porque ele não vai precisar fazer, não tá fazendo a voz do Lula pro Batman. Na verdade do filme do Batman, na verdade do filme do trailer, o Batman não fala, então ninguém sabe como vai ser a real voz do Batman, né? O Ben Affleck falou com o Bruce Wayne, mas não falou com o Batman, ninguém sabe se vai ter voz com efeito, se vai falar normalmente como era o George Clooney ou o filme, né? E é o único Batman que vai fazer cara de mal e faz carinha de choro. Isso mesmo, e, não vai, e também não vai ter aquele problema na boca que o Christian Bale tinha, né, cara? Que é o Booker T. Então, ele foi um bom Batman também. Foi demais, cara, foi demais. Mas Ele agora vai é ser passado, ele é mesmo. pretérito, ele é pretérito. Acabou o Christian Bale. Ou seja, Se conforme. Ben Affleck é o fodão da semana. Ele sim vai poder levar pra casa o Kikito de ouro. Com certeza. Grande equipe. Nós chamamos dele. Beleza. Eu agradeço a vocês por terem acompanhado a gente, nos acompanhado até agora. E esse é o formatinho que a gente quer fazer, uma coisa bem íntima. De vez em quando a gente vai chamar um convidadozinho legal para sentar aqui no meio, se couber, né? A gente tem um segundo sofá de bambu, né? Isso mesmo, para sentar. da Índia. A gente quer somente passar o que a gente gosta, criticar, se comunicar com vocês e quer que vocês interajam também. A gente vai ter um canal no YouTube, vai ter uma página no Facebook, voltar com tudo, na verdade, né? Inclusive tá recebendo curtidas sem estar fazendo nada. A página parada um ano é da SB Curtidas, né? Então todo dia. Vai entender, né? Nós ficamos aqui, nós no nosso velho e querido banco, e vocês em todo o Brasil e mundo, porque... Tem a menor ideia. Não tem bordão pra fechar. Acabou. Valeu, galera. Arrivederci.